Nesse vídeo vamos falar sobre uma região da França que, embora faça fronteira com o Brasil, parecemos pouco conhecer. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Aprendiz Explorador e hoje vamos juntos conhecer a Guiana Francesa. Ao contrário do que possa parecer, esse lugar não é considerado um país, e sim um território ultramarino francês. Aliás, esse é o maior e mais antigo território ultramarino da França. Localizada no norte da América do Sul, a Guiana Francesa é banhada ao norte pelo Oceano Atlântico e faz fronteira com o Suriname ao oeste e com o Brasil ao leste e sul, através do estado do Amapá. Com uma área de 83.534 km², a Guiana Francesa possui a menor extensão territorial da América do Sul, sendo um pouco menor do que o estado brasileiro de Santa Catarina. Localizada a mais de 7.000 km de distância do território francês no continente europeu, a Guiana Francesa consiste na segunda maior região da França e, embora esteja situada na América do Sul, faz parte da União Europeia, sendo considerada inclusive como a maior região da União Europeia fora do continente europeu. A Guiana Francesa possui um relevo plano com poucas elevações em seu território, onde predomina uma floresta tropical extremamente diversificada e densa que cobre aproximadamente 90% da sua superfície. Localizado próximo da linha do Equador, o país possui um clima tropical quente e úmido, com temperaturas altas o ano todo e períodos de muitas chuvas, sendo que a temperatura média anual é de 27 graus Celsius. Uma característica marcante da sua geografia é a presença de inúmeros rios em seu território, sendo que o termo Guiana provém da língua indígena Aruaque e significa terra de muitas águas. Aliás, antes de continuarmos falando da Guiana Francesa, vamos trazer uma breve contextualização da região das Guianas, que para muitos ainda é a parte mais desconhecida do continente sul-americano. As Guianas são consideradas como uma subdivisão da América do Sul e são basicamente compostas pela Guiana, que anteriormente era chamada de Guiana Inglesa, tendo obtido a sua independência do Reino Unido em 1966, pelo Suriname, que no passado era chamado de Guiana Holandesa, tendo obtido a sua independência da Holanda em 1975, e pela Guiana Francesa, que atualmente é a única região continental da América que ainda permanece sob o controle de um país europeu. Vale citar que ainda existem algumas ilhas nas Américas que são possessões do Reino Unido, da Holanda e da França. Porém, após a independência de Belize em 1981, a Guiana Francesa tornou-se o último território continental americano que ainda pertence a uma potência europeia. Além disso, a definição de Guianas ainda pode incluir alguns territórios adjacentes de países vizinhos, como o estado da Guaiana, que atualmente pertence à Venezuela e que no passado já foi chamado de Guiana Espanhola, e do estado brasileiro do Amapá, que já foi conhecido como a Guiana Portuguesa. A região das Guianas possui características geográficas semelhantes, com inúmeros rios, clima tropical e uma floresta de difícil acesso, porém apresentam características de colonização diferentes dos demais países sul-americanos, especialmente pelo fato de não terem sido colonizadas por Portugal e Espanha. Ao longo do seu desenvolvimento, esses territórios acabaram mantendo relações mais próximas com os seus colonizadores europeus e com países da região do Caribe, o que pode ajudar a explicar o fato de hoje termos menos interação com essa região. O local, que atualmente corresponde ao território da Guiana Francesa, foi habitado no passado por diferentes povos indígenas, com destaque para os Aruaques. Acredita-se que os primeiros europeus tenham chegado em 1499, em uma expedição comandada pelo espanhol Vicente Pinzón. No ano de 1503 foi registrado o primeiro assentamento francês, porém as primeiras tentativas de colonização foram frustradas, em razão da resistência dos indígenas e das doenças tropicais que causaram a morte de inúmeros colonizadores. Essa região acabou sendo inicialmente utilizada para o cultivo da cana-de-açúcar pelos franceses, que trouxeram inúmeros escravos africanos para trabalhar nas lavouras. O regime da escravidão foi abolido de forma definitiva em 1848 e muitos negros que foram libertados acabaram criando comunidades no local, buscando manter uma cultura parecida com a dos seus ancestrais africanos. Com o fim da escravidão, os franceses promoveram a vinda de vários asiáticos para essa região, visando aumentar o seu povoamento e desenvolvimento econômico.
No início do século XIX, houveram algumas disputas territoriais entre Portugal e França pela definição das fronteiras e posse dos territórios dessa região, que acabaram sendo resolvidas com a assinatura do Tratado de Paris em 1814. Mais tarde, houveram também algumas disputas de territórios entre o Brasil e a França, que foram solucionadas de forma definitiva no ano de 1900, por meio de uma mediação internacional que foi arbitrada pelo governo da Suíça. No início do século XIX, a França passou a desenvolver a região da Guiana Francesa como uma colônia penal, estabelecendo vários presídios para onde o governo francês enviava bandidos e adversários políticos. Estima-se que entre os anos de 1852 e 1939, o local recebeu mais de 70 mil prisioneiros, sendo que mais de 90% deles acabou morrendo enquanto cumpria sua pena, devido às doenças tropicais às quais não estavam adaptados e aos trabalhos forçados aos quais eram submetidos. Entre as diversas prisões da Guiana Francesa, a que ficou mais conhecida foi a chamada Ilha do Diabo, que foi retratada no livro Papillon, escrito em 1969 por Henri Charrière, que foi um dos poucos presos que conseguiu fugir dessa prisão. Essa história foi transformada em um filme no ano de 1973 que fez muito sucesso, recebendo uma nova versão em 2017. Apesar da França ter iniciado o processo de colonização há muito tempo, a Guiana Francesa só foi oficializada como um território francês no ano de 1946, após o término da Segunda Guerra Mundial, e desde então passou a ser regida pela mesma legislação da França. Como parte integrante da França, o seu chefe de governo é o primeiro-ministro francês e o seu chefe de estado é o presidente da França, que nomeia um representante local para chefiar a Guiana Francesa, que também tem o direito de eleger 2 senadores para o Senado francês. Com uma população atual de aproximadamente 295 mil habitantes, a Guiana Francesa tem uma baixa densidade populacional, que é de aproximadamente 3,4 habitantes por quilômetro quadrado. A título de comparação, a densidade populacional do Brasil é de aproximadamente 24 habitantes por quilômetro quadrado. Quem nasce na Guiana Francesa é denominado como um franco-guianense e recebe a cidadania francesa. A sua população é muito diversificada etnicamente, sendo que a maioria dos seus habitantes vivem nos centros urbanos próximos do litoral. Apesar do seu idioma oficial ser o francês, a língua mais falada no seu território é o crioulo da Guiana Francesa, e a religião predominante é o catolicismo, que é praticado por mais da metade da sua população. A sua capital é a cidade de Cayena, que possui cerca de 60 mil habitantes. Cayena é uma cidade pouco conhecida em relação às demais capitais sul-americanas, mas possui vários atrativos turísticos que incluem belas praias e construções em estilo crioulo, que guardam memórias do seu passado colonial. A cidade também abriga um dos eventos mais importantes da Guiana Francesa, que é o Carnaval de Cayena, que é considerado como um dos mais longos do mundo. Cayena também é muitas vezes lembrada pela pimenta caiena, que tem esse nome por ter sido descoberta justamente nessa região, sendo posteriormente exportada para diversos países. A moeda da Guiana Francesa é o euro e a sua economia está intimamente ligada à da França, através de subsídios e importações, sendo que o território é altamente dependente da importação de alimentos e energia. As suas principais relações comerciais ocorrem quase que exclusivamente com a França, para onde exporta principalmente madeiras, pescados e minérios, com destaque para a exploração de ouro e bauxita. Outra importante fonte de renda para a economia da Guiana Francesa provém do Centro Espacial de Kourou, que é o principal centro espacial europeu. Kourou é uma cidade de aproximadamente 20 mil habitantes, onde foi construído um centro espacial que hospeda a base de lançamento de foguetes e satélites de 3 grandes agências: a Agência Espacial Francesa, a Agência Espacial Europeia e a Arianespace, que é uma sociedade da qual participam 10 países europeus. Construído no final da década de 1960, o Centro Espacial de Kourou recebe um valor de aluguel anual, gerando receitas para a Guiana Francesa. Ele foi construído nessa região por estar localizado próximo da linha do Equador, o que otimiza o lançamento dos foguetes, além do fato de estar situado em uma área rodeada por locais não povoados, que incluem o Oceano Atlântico e uma extensa selva, o que permite lançar os foguetes em diferentes direções. Também vale citar que os turistas podem fazer um tour supervisionado e conhecer as principais instalações desse centro espacial. Próximo de Kourou está localizado o arquipélago conhecido como as Ilhas da Salvação, que é um dos destinos turísticos mais visitados da Guiana Francesa, em razão do seu clima tropical e das belas praias que possui.
Esse arquipélago é composto pela Ilha Real, pela Ilha de São José e pela famosa Ilha do Diabo, que é um local de difícil acesso e que no passado abrigou uma das mais famosas e temidas prisões do mundo. Apesar de ser um território francês, quando comparada com a França metropolitana, a Guiana Francesa não apresenta a mesma qualidade de vida aos seus habitantes, possuindo problemas de infraestrutura, um custo de vida mais elevado e altas taxas de criminalidade. Um dos grandes problemas que a Guiana Francesa enfrenta atualmente é a questão da imigração ilegal, especialmente de garimpeiros clandestinos em busca de ouro. A fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa possui 730 km de extensão, sendo que a maior parte dela é delimitada pelo rio Oiapoque, onde existe a ponte binacional franco-brasileira, que possui 378 metros de comprimento, fazendo a ligação rodoviária entre os municípios de Oiapoque, no estado do Amapá, e de São Jorge, na Guiana Francesa. A construção dessa ponte foi concluída em 2012, porém a sua inauguração só ocorreu em 2017. Uma curiosidade interessante é que essa ponte faz uma ligação entre o Brasil e a França, ligando também a União Europeia ao Mercosul. Desse modo, é possível ir do Brasil até a Guiana Francesa por via terrestre, cruzando essa ponte. Porém, é preciso citar que o estado do Amapá não possui ligação rodoviária com o restante do Brasil. Também existem voos semanais entre a cidade de Caiena e Belém do Pará. Para os brasileiros que pretendem entrar na Guiana Francesa, é necessário apresentar, além do passaporte, um visto que permite a entrada em seu território, o que pode ser algo difícil de conseguir em razão dos processos burocráticos envolvidos. Vamos chegando ao final do nosso vídeo e se você tiver alguma dúvida ou informação para complementar, por favor coloque aqui abaixo nos comentários e vamos juntos enriquecer esse conteúdo. Se você gostou desse vídeo, te peço para nos ajudar, compartilhando e clicando no botão gostei aqui abaixo. Também te faço um convite para se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, e dessa forma acompanhar os novos conteúdos que serão postados. Agradeço por você ter assistido a esse vídeo, um grande abraço e até a próxima!